Boa noite João Pessoa, boa noite Paraíba, boa noite Fernando, Luan, Julemar, Jobson, Julemar, Virgílio, Ivo e todos e todas que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram e pelas ondas da 104,9. Boa noite Cowboy, sempre aqui na técnica mandando brasa. E boa noite ao professor Alain, professor de música, que também está aí fazendo transporte do 99, que me trouxe aqui para a nossa rádio hoje, parte aí da construção da cultura da nossa Paraíba. Então hoje um dia de nosso 30º programa Somos Ação e Resistência, um dia de muita esperança de tempos melhores, onde nós possamos voltar a brincar o nosso carnaval, onde nós possamos voltar a viver a cultura tal qual nós estamos acostumados e gostamos de viver, né? Hoje, a quarta-feira de fogo, hoje seria o dia de saída das muriçocas do Miramar e nós não teremos carnaval por motivos óbvios de segurança sanitária. Felizmente, grandes eventos não vão estar acontecendo. O que vai ter de festa são os bares pequenos que já tinham as limitações por parte do decreto, que já vinham organizando festas durante os finais de semana, assim como em outros estados, esses camarotes privados que estavam agendados estão sendo cancelados. Então, como hoje seria o dia das muriçocas do Miramar, e a gente não pode deixar de resgatar e de viver o nosso carnaval, a gente já vai, boa noite para você, a gente vai começar esse nosso dia de hoje ouvindo o hino das muriçocas do Miramar. Boa noite, Aline. Isso aí, Julemar, que tá lembrando aqui da nossa pré-campanha de deputado federal, né? A gente acaba aqui na rádio, não posso, enquanto apresentador, estar falando disso. Estou fazendo agora aqui pelo meu Instagram, como o Julemar está lembrando aqui da importância dessa luta, já que tem a ver com superação de cláusulas de barreira, né? E o partido seguir existindo na legalidade. As muriçocas. Para quem chegou depois aí, eu tive a alegria de gravar o podcast, o primeiro episódio dessa terceira temporada do podcast Somos Poesias e Debates, que foi com o mestre Fuba sobre as muriçocas do Miramar. E pude conhecer mais, não só da história do bloco, mas saber da relação direta que tem o bloco com a história do nosso carnaval, aqui na capital, aqui na nossa Paraíba. Então, logo depois aqui dessas primeiras partes, né, a gente vai trazer algumas breves notícias. Vamos colocar para rodar aqui no programa o podcast, esse episódio, para quem não acompanha lá pelas plataformas. Aí vocês do Instagram podem depois ir lá a sua plataforma preferida, né, no Deezer, Spotify, Apple Music e outros tantos, e ouvir essa temporada. Nos dias de carnaval vai ter a entrevista feita como Homem da Meia-Noite no sábado, que é o dia da saída, domingo Enquanto Isso na Sala de Justiça, e na segunda-feira Elefante de Olinda, né? Cheiro, Tâmara, seja muito bem-vinda, o companheiro Diego Nobre também chegando agora aqui no nosso Instagram. Boa noite, Johnson, Hugo, cheiro, meu amigo, Luciano Souza, companheirada presente aqui no nosso programa Somos Ação e Resistência. Seguindo aqui, ouvindo o hino das muriçocas nessa quarta-feira de fogo. É isso aí, ouvintes da 104,9 Mangabeira FM, acabamos de ouvir aqui o hino das muriçocas do Miramar, um hino aí que nos relembra os momentos de carnaval e que nós esperamos em breve
com a segurança sanitária devida, poder retornar a viver nesse último período. Agora vocês imaginem que não existisse uma pandemia e que hoje nós estivéssemos vivendo as muriçocas de Miramar. Não seria um momento fácil para a nossa Paraíba. Vocês têm acompanhado a denúncia que eu, Tássio Teixeira, fiz com relação à milícia política e à insegurança que nós vivemos aqui no estado da Paraíba, com a falta de policiamento em vários bairros e com a divulgação de onde não tem policiamento por parte de algumas autoridades. Então, esse risco da segurança pública, hoje, em pleno carnaval, se nós não tivéssemos em pandemia, iria ser difícil de ter festa. Entrou aí agora também o Rocha, o Laércio, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. E para entender um pouco disso, já que nós sabemos que a insegurança na Paraíba e os índices de violência e de ocorrência por parte recebida pela Polícia Militar, ela vinha crescendo no ano passado, mas de dezembro para cá, todos nós temos sentido o impacto da ampliação dessa violência, dessa insegurança e da falta de policiamento pela campanha de aparelhamento e partidarização da Polícia Militar que está sendo feito por representantes da ultradireita. Diga-se de passagem, um movimento que ele não é só na Paraíba, ele tem acontecido em todo o país, mas especialmente no nosso Nordeste. Não por acaso, onde o antepresidente da República não tem a força que gostaria de ter e está criando esse palanque com a ultradireita por aqui. Então eu solicitei os dados de ocorrência dos crimes contra a vida, dos crimes contra o patrimônio com ameaça também, e fiz isso junto à Secretaria de Segurança do Estado. Já entrei em contato na segunda-feira e já está sendo feito o levantamento desses dados para que a gente possa, além do que nós estamos achando, vivendo ou vendo, também ter os números oficiais e poder responsabilizar, se for assim o caso, as pessoas que estejam possibilitando a ampliação dessa violência no nosso estado. Então, estou aguardando essa resposta por parte da Secretaria de Segurança Pública, que atendeu esse meu pedido de pronto. Entreguei na última sexta-feira, aqui, em frente à Rádio Mangabeira FM, e na segunda-feira, quando eu liguei, já tinha sido despachado. Então, brevemente a gente vai estar com esses dados, com esses números, e vamos poder tratar deles aqui na nossa Rádio Mangabeira FM, no nosso programa Somos Ação e Resistência. A gente vai ter muita discussão ainda para fazer em torno da segurança pública, tá? Então, nesse dia de hoje aqui, eu quis só resgatar essa informação. Quem não está acompanhando essa discussão aqui pelo programa ou pelas minhas redes sociais, pode ir no meu Instagram, no @TárcioH_Teixeira, e olhar a entrevista coletiva, onde a gente apresentou em detalhes isso. Entrevista coletiva essa que foi passada na íntegra aqui no nosso programa. Então é importantíssimo a gente socializar as informações e poder, de forma coletiva, enquanto sociedade, nos proteger dessa insegurança, desse momento tão complexo que estamos vivendo na nossa Paraíba. Vocês devem ter visto que essa semana foi aprovado o óbvio, que é a proibição de entrar parlamentar ou qualquer pessoa, qualquer cidadão entrar armado dentro das dependências da Assembleia Legislativa da Paraíba, já que alguns se acham acima da lei, querem passar por cima do regimento e querem entrar armado dentro da Assembleia, mesmo tendo tido ameaça de morte contra o presidente dessa Casa Legislativa. Vamos ver aí quem é que vai nessa briga de macho alfa, Quem é que vai, no final das contas, manter a palavra. Se vão garantir que ninguém entre armado, ou se esses parlamentares bocão, que diz que anda armado, vão de fato peitar e ir contra o regulamento e regimento interno daquela casa. Uma coisa é certa, nesses brigões aí, um deles vai faltar com a verdade, um deles não vai cumprir a palavra.
né? Então, daqui o meu boa noite também especial para companheiro querido Nai Gomes e Igor Limeira, outros dois amantes do carnaval, outros ativistas culturais que no dia de hoje não estão acompanhando os festejos da Quarta-feira de Fogo por conta do momento que nós vivemos ainda de insegurança sanitária. Cowboy, vamos aí para o nosso quadro do que precisamos? Cheiro de sangue, rastro de barro, não me abala tanto quanto uma família com fome. Pra matar a fome, o homem mata um leão por dia, por muito menos mata um homem. Quem tem acompanhado o programa Somos Ação e Resistência, seja pelo YouTube após a realização, seja pelo IGTV do Instagram, ou aqui nas ondas da Rádio Mangabeira FM 104,9, tem acompanhado o nosso quadro sobre a política de drogas, né? A política de drogas tem sido algo que nós temos debatido aqui com a participação do professor Ricardo Lucena. Na semana passada ele encerrou um ciclo, né? Uma primeira parte desse debate, que eu me comprometo com vocês de ainda nessa semana, até depois de amanhã, na sexta-feira, sistematizar todos os áudios dele, fazer uma capinha bem legal e colocar à disposição de vocês aqui no IGTV do Instagram, no YouTube e demais plataformas onde nós temos ocupado nas redes sociais. Então, um debate importante que o professor Ricardo Lucena tem feito. De fato, Nai, é um sonsaço, né, que a gente está ouvindo aqui. Todos os quadros nossos são abertos com sons potentes dos nossos e das nossas artistas aqui da Paraíba. E, por sinal, o professor Ricardo Lucena, na próxima quarta-feira, que seria a nossa quarta-feira de cinzas, vai estar aqui com a gente nos estúdios da Rádio Mangabeira para conversar sobre meio ambiente, conversar sobre as águas, sobre os problemas e as soluções que nós precisamos construir na nossa capital, no nosso estado, no nosso país, já que o meio ambiente tem sido duramente atacado. Então, começando um novo momento sobre esse debate da nova política de drogas, vou deixar com vocês aí o áudio do professor Ricardo Lucena. Cheiro de... Achou aí? Quer que eu mande de novo? Tá. Dessa vez eu lembrei. Eu só tenho a música, não vi o áudio. François, Jailson, quem está chegando agora aí, a gente vai botar agora o áudio do professor Ricardo Lucena no quadro semanal sobre a política de drogas. Vou pedir para o Cowboy dar uma aumentada no som para vocês aqui poderem escutarem bem também. Estamos aqui hoje para iniciar uma conversa, dando continuidade às nossas discussões sobre a política de drogas no país. Iniciamos hoje uma conversa sobre o projeto de lei número 399, que data de 2015 e que tem gerado muita discussão no Congresso Nacional, e que é do nosso interesse esclarecer um pouco isso nessas nossas conversas que vamos ter doravante. Até então, nós discutimos a lei estadual do número 11.972. Esse podcast do meu policial você vai usar também? Vai ficar rolando aí. Depois que eu passar aqui, fica rolando e eu discuto a questão da maconha terapêutica, da cannabis terapêutica, para o estado da Paraíba. E anunciamos lá atrás que depois dessa discussão faríamos uma discussão sobre o projeto de lei número 399, que data de 2015, mas que está em plena discussão no nosso Congresso Nacional. E o que trata esse projeto de lei que tem merecido tanta atenção de setores
da Câmara dos Deputados e que já tinha sido encaminhado para o Senado e voltou para a Câmara dos Deputados recentemente. O projeto, de autoria do senhor Fábio Mittelier, traz a intenção de alterar o artigo 2º da Lei número 11.343, de agosto de 2006, para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa, a nossa popular maconha, em sua formulação. É essa alteração que tem gerado uma série de discussões. E a alteração remete para o seguinte: eu vou ler primeiro a alteração e depois eu vou ler como está hoje. Artigo 1º, esta lei altera o artigo 2º da Lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei número 11.343, de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º. Então, a alteração substancialmente é a seguinte: artigo 2º, parágrafo 2º. Os medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta denominada cannabis sativa ou substâncias canabinoides poderão ser comercializados no território nacional, desde que exista comprovação de sua eficácia terapêutica, devidamente atestada mediante laudo médico para todos os casos de indicação do seu uso. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Segue nos documentos até aqui uma grande justificação que vai justamente tentar mostrar a necessidade de alteração daquele parágrafo. Né? E como é que está o parágrafo hoje na lei do número 11.343 de 2006, que é chamada Lei das Drogas? A lei, o artigo 2º, está colocado da seguinte forma: ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 a respeito de plantas do uso estritamente ritualístico e religioso. Parágrafo 1. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo pré-determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Ou seja, nós temos que fazer realmente uma discussão sobre essa denominação de drogas, né? Produzidas drogas, extraídas ou produzidas drogas, todo o tempo o artigo simplesmente é isso, e tenta ser resolvido com uma outra redação e justamente para atender às mudanças que têm acontecido na própria forma de lidar com a planta, né? E passa a ter, inclusive, a denominação a tratamento de medicamentos. Isso nós vamos voltar a tratar na próxima semana. É bastante interessante esse debate que vem acontecendo e convido a todos para estarmos juntos na discussão que faremos na próxima semana. Uma boa noite e até lá. Vamos matar um homem. É isso aí, muito importante esse debate sobre o processo de legalização das drogas, nesse caso específico do uso terapêutico da maconha, né, que seja legalizado o mais rápido possível, porque do contrário acontece como houve agora essa semana em Pernambuco. O professor Ricardo mandou uma reportagem do jornal de lá, onde noticiavam que
foi suspenso o direito da AME, que é a Associação de Usuários de Maconha Terapêutica lá em Pernambuco. Foi suspenso, foi proibido a comercialização e os usuários, os pacientes, crianças, idosos, adultos em geral, que precisam de tratar sua patologia com o óleo de maconha, estão sem fazer seu tratamento, estão com medo disso continuar e disso se prolongar. Se vocês recordarem, ainda esse ano, aqui na nossa Paraíba, também aconteceu o mesmo, com a associação local, que também foi proibido, mas felizmente essa medida do juiz caiu rápido. Eu espero que também caia o mais breve possível em Pernambuco e que os usuários possam conviver, possam fazer o seu tratamento do mais simples ao mais complexo com essa planta, com essa parte da natureza que se conecta com o sistema endocannabinoide que tem inclusive no nosso próprio corpo, que produz e se conecta com essa substância fornecida pela natureza, fornecida pela Mãe Terra. Então, quem quiser saber um pouco mais da discussão sobre drogas, no podcast Somos Poesias e Debates, que é um podcast que eu, Tasso Teixeira, tenho dinamizado há pouco mais de um ano, a temporada passada ela foi inteira sobre drogas. Tratamos os temas os mais diversos, sobre a história do proibicionismo, falamos com pessoas que usam a maconha de forma terapêutica, conversamos com Lilica 420 sobre o uso da maconha para a culinária, né? A culinária canábica, entre outros temas extremamente importantes, como a terapia psicodélica. O professor Pedro conversa com a gente sobre como fazer esse tratamento com as pessoas à base de substâncias psicodélicas. Então vale muito a pena ir lá na sua plataforma preferida e escutar a temporada passada do nosso podcast Somos Poesias e Debates. Chegando mais aqui para acompanhar o nosso programa, o Jailson Françoaldo, Mai entrando aqui também, Robson, bem-vindo, camarada, direto de Santa Rita, aí acompanhando o nosso programa. E para o nosso querido Nai perceber que de fato nossas entradas de blocos aqui só é com música top de linha, com somzão, nós vamos agora para a Voz da Comunidade. E na Voz da Comunidade, nossa vinheta também é com música fantástica. Escuta aí, disse não é, né? Como não tem mamulengo aqui no nosso programa Somos Ação e Resistência, com os ouvintes e as ouvintes do programa da Rádio Mangabeira FM 104,9, nós estamos aqui ainda continuando a falar sobre o podcast, né? Clara, seja bem-vinda, mas agora falando do nosso podcast dessa terceira temporada, que é específica e dedicada ao Carnaval. O Carnaval é o tema dessa nossa terceira temporada do podcast Somos Poesias e Debates, lá no Spotify, lá no Deezer, lá no Apple Music, lá na sua plataforma musical preferida. Vale muito a pena. Chegou aí o Emanuel, que já acompanhou e já ouviu, ao colega assistente social, que já ouviu alguns dos nossos episódios. Então, o primeiro episódio dessa temporada foi exatamente com as muriçocas de Miramar. A gente vai escutar aqui agora no nosso programa, mas antes disso eu queria dizer para vocês que vão ter outros tantos blocos, como o próprio nome diz, o nome do nosso podcast, que é Somos Poesias e Debates. A gente sempre alterna, né? Uma semana é uma poesia, na outra semana um debate. A diferença é que nós vamos ter um período bônus nesse que vai ser
o período de carnaval. No sábado, que é o dia que sai o Homem da Meia-Noite, um dos mais tradicionais blocos do carnaval brasileiro, nós vamos ter um episódio com o Homem da Meia-Noite. No domingo, enquanto isso, na Sala de Justiça, e na segunda-feira com o Elefante de Olinda. Mas ainda vamos escutar no podcast, nessa temporada, blocos como Cafuçu, A Bloca Arretada, Viúvas da Torre. Vamos ouvir e conectar as duas temporadas do podcast com o Segura a Coisa, que é um bloco dos anos 70 que faz uma luta antiproibicionista no nosso país. Quem está acompanhando o programa aqui pelo Instagram não vai ficar ouvindo nosso podcast. Pode ir lá na sua plataforma preferida e procurar por Tássio Teixeira, ou você procura por Somos, Poesias e Debates. Abraço, Alisson, bem-vindo. Procura por Somos, Poesias e Debates e escuta o primeiro episódio, que foi da semana passada, que é com as muriçocas de Miramar, que hoje seria o dia delas. Então eu deixo aqui o meu boa noite, o meu abraço para todos, todas e todos que estão nos acompanhando aqui pelo podcast e vocês que estão nos escutando pelas ondas da 104,9 vão escutar aqui no nosso programa o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Somos Poesias e Debates, que é com o mestre Fuba sobre as muriçocas do Miramar. Escuta e na próxima semana diz para mim o que vocês acharam desse nosso podcast. Cheiro e até a próxima quarta-feira. Com vocês na rádio, segue o nosso episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Depois escuta, ó. E lembrando que também vai ter na sexta-feira o lançamento do nosso EP. Nós somos o Carnaval da Vida. Sexta-feira, minhas duas poesias que foram musicadas e vai estar sendo lançado nas plataformas. Olá, pessoal, sou o Tássio Teixeira e estou muito feliz